Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Cruzeiro e Corinthians começaram a decidir a Copa do Brasil neste meio de semana. E antes que a semana acabe, teremos também a seleção em campo. Antes de dar o pontapé inicial aqui no nosso papo, confira alguns destaques dessa edição do Cartão. O primeiro jogo das finais da Copa do Brasil termina com vitória do Cruzeiro pelo placar mínimo. E deixa no ar a pergunta: de bom tamanho para quem? Foi-se o tempo em que os times entravam em campo pensando em jogar bonito? Será que estamos vivendo mesmo a era do tudo por um resultado? A seleção brasileira volta a campo. O time de Tite faz amistoso amanhã contra a Arábia Saudita, país mais famoso pelas cifras do que pelo talento para lidar com a bola. Uma conversa com o coordenador de futebol do São Paulo e campeão do mundo, Ricardo Rocha, sobre o futebol de ontem e de hoje. Toca a bola pro xerife. Bom, eu vou pegar carona aí nos nossos destaques e seguir falando do nosso convidado, porque o que ele tem vivido nesse momento é uma espécie de revival, não só de um tempo muito importante na carreira que construiu, mas além disso um reencontro com os companheiros que estiveram ao lado dele nessa época, o caso do Raí, do técnico Diego Aguirre, e tem sido um revival também do São Paulo como protagonista, por mais que as últimas rodadas tenham tirado o tricolor da ponta da tabela e o colocado na quarta posição. A presença do Ricardo Rocha aqui com a gente, pela experiência, é muito oportuna para se analisar também esse futebol pragmático que acabamos de ver no jogo de ida das finais da Copa do Brasil, sem falar na volta da seleção brasileira a campo amanhã. Aqui ao meu lado, o trio de comentaristas do Cartão Verde, Roberto Rivelino, sinônimo de bom futebol, Vitor Birner e Celso Unzelt, que vocês veem aí, sinônimos de bom jornalismo. Ricardo Rocha, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E gostei da tua disposição. Vou entregar para todo mundo aqui que eu gosto da televisão Verdade. Chegou querendo falar de São Paulo. Não, claro. Né? Boa noite a todos. Boa noite, Vladir, Celso, Vitor, Iva, né? E eu fiz esse abre aí, porque se a memória não me falha, quando você foi para a primeira Copa, você era jogador de São Paulo. Por isso que eu falei do momento, não era? 90? Era de São Paulo. São Paulo, era. Então, e se eu não me engano, era o único jogador jogando no Brasil. Aí. Alguma coisa em São Paulo. Jogando em São Paulo, indo para a seleção brasileira. Eu fui o único jogador jogando em São Paulo, né? Jogava no São Paulo e jogando em São Paulo. Né? Eu vou te passar, vou começar te passando uma pergunta de um cara. Você tá fazendo uma visita pra gente, mas tem um companheiro seu que tá devendo uma visita pra gente faz tempo. Eu vou citar aqui, na Copa do Mundo a gente convidou, ele falou, não, vou aparecer, e não apareceu até hoje. O Ronaldão, zagueiro. Fez uma pergunta, achei que ele ia te mandar uma pergunta cabeluda, mas não mandou uma pergunta cabeluda não. Ele falou assim, podemos ainda acreditar no título? Pode. Manda um abraço a todos, foi o que tá vendo o programa da casa dele lá em Ribeirão Preto. Meu grande amigo, Ronaldão, né? Estivemos juntos. E quando eu cheguei no São Paulo, a primeira foto que eu vi na parede, né, era o título de 91. E essa foto me marcou muito, Riva. Por quê? Em 91, quando a gente foi campeão brasileiro, né, além do time, estava Ronaldão, eu, Zete, Cafu, Leonardo, Raí e Miller. Os 7, 3 anos depois, foi campeão do mundo. Então, para você... Que interessante, né? Na seleção brasileira, em 91, a gente foi campeão brasileiro. Né? Eu fui vendido para o Real Madrid, depois seguiu aqueles títulos de São Paulo, né? Mas aquilo me marcou muito, né? De uma época vitoriosa, que começava a ter uma época vitoriosa com o Tele, campeão brasileiro, em 91, e aí seguiu, né? E quando você fala que dá para o Ronaldão, né? Que dá para chegar no título, você fala isso baseado no quê? Em tudo. Conta pro tricolor, né? Primeiro, pontuação. Né, com pontuação. A gente tem uma norma lá no São Paulo de viver etapas. Né? A gente sabe que não está em nenhum bom momento. Fala de Celso, Riva. Ninguém é burro aqui de enganar o torcedor. Esse é um grande momento de São Paulo? Não. Mas houve um grande momento? Claro que houve. Claro que houve um grande momento. Quem atravessa um grande momento hoje? Palmeiras. Então, o futebol brasileiro é o único futebol do mundo que, faltando 10 rodadas, ainda você tem de 5 a 6 clubes lutando por um título. Eu vou te falar uma coisa incrível. Futebol francês tem 8 rodadas, 10. Eu digo que o Paris Saint-Germain é campeão. Acabou o campeonato, amigo. Ali é uma disparidade muito grande. Disparidade enorme. O futebol inglês tem 3, 4. O futebol alemão esse ano está meio, né? Mas é uma exceção. Uma exceção. O espanhol está interessante. O espanhol
Mas tem 3 ali. Então, o futebol brasileiro é um futebol muito forte. Então, tem esses 5, 6, juntando o Atlético também, que eu coloco ainda lutando pelo título. Então, eu acho que jogar toalha, a minha diferença hoje do São Paulo para o primeiro é de 4 pontos, tudo bem. Mas o Flamengo hoje tem a mesma pontuação do que a minha. E você pergunta ao torcedor do Flamengo e pergunta, vamos lutar para o título. O São Paulo não? São Paulo vai lutar sim. E tem muito confronto, né, Ricardo? Muito. Tem o Palmeiras jogando com o Grêmio e Flamengo, Agora, enfim. Essa queda do São Paulo, porque foi uma queda realmente foi, deu uma... Qualquer clube tem, Riva. Porque a falta do Everton não jogando faz uma falta. Muita. Faz. E é isso que eu falo. É um jogador chave. Vocês não vão ter o Everton de novo. Não vai ter, mas assim, isso não é uma desculpa. A gente não vai buscar desculpa. Agora, eu te pergunto uma coisa. Vários clubes do futebol brasileiro, mundial, quando perdem um jogador, o Everton é muito fundamental no que o Aguirre quer. Sim. E a gente não tem uma peça de reposição... Ele é o jogador mais importante do time. Nessa característica, né? Então, você perde um jogador como... É normal que sinta essa queda de produção. E outra coisa, dentro dessa lesão do Everton, a gente teve suspensões, cartões, as outras equipes começam a te estudar de outra maneira, como você acabou o primeiro turno. Eu lembro de uma declaração tua que não é muito de trás, falando que o Everton, de certa forma, também ajuda a melhorar jogadores como o Diego Souza, o Nenê. Não, ele ajuda todos, ao time jogar. Quer ver uma coisa? Até hoje, se o Flamengo se questiona da perda do Everton. Diz que ainda não houve um substituto para ele. É verdade. É ou não é? É verdade. E a gente está falando do Everton que foi contratado dentro da competição. A gente fala de um São Paulo que o Aguirre chega dentro de uma competição que é o Campeonato Paulista. Eu vou contar alguns segredinhos. Eu gosto de falar do São Paulo. Porque eu estou no São Paulo. O torcedor, ele tem que conhecer. Quando a Aguirre assume, ele pega naquele mata-mata lá, né? No mata-mata. E a gente joga com o São Caetano. Depois a gente vai com o Corinthians. Isso. A gente joga com o Corinthians e ganha de 1-0 em casa. Jogando bem. Todo mundo temia o temor de sempre das goleadas nos anos seguintes. Aí a gente vai para jogar no campo do Corinthians. E joga uma partida razoável, mas boa, uma equipe marcando bem. O Corinthians praticamente não criou. E num córner, faltando 1 minuto, o Rodriguinho faz o gol de cabeça. E vai para os pênaltis. E a gente vai para os pênaltis. E aí a gente perde. Eu deixei passar 48 horas e cheguei para o Raí, que é o nosso diretor, né? Que é uma das pessoas que me trouxe para o São Paulo. Um dos motivos que eu estou no São Paulo é o que o São Paulo representou para mim, a sua torcida e o Raí. O Leco, pouca gente sabe, o Leco, quando eu estive em Portugal, que é o presidente, foi ele que me trouxe para o São Paulo junto com o Juvenal. O Leco era advogado, ia ficar 2 dias, ficou 14 dias comigo lá. Então tem toda uma história minha no São Paulo. E então eu acho o seguinte... Qual é o segredo? O segredo, você falou que ia contar um segredinho. Não, eu vou te contar um segredo. Quando acaba esse jogo do Corinthians, que veio... Eu falei, gente, a gente está 3 meses, 4, estamos arrumando a casa aí. Mas meteram o pau. Eu cheguei para a Raí e disse, amiga, eu queria falar uma coisinha para você. Podem nos mandar embora hoje, mas a gente está no caminho certo. Porque era um São Paulo mudando de espírito. Sim. Era um São Paulo que o torcedor tinha orgulho. E isso a gente começou a resgatar. E eu deixei pela minha experiência, né? Eu falei, estamos no caminho Deixa certo. Eu aproveitar essa deixa, porque hoje, lendo aqui na tarde, descobri que foi exatamente no 11 de outubro que o Tele Santana chegou ao São Paulo. 28 anos atrás, 11 de outubro de 90. E o que me chamou a atenção foi a declaração que o Furlan deu quando estava saindo, quando estava deixando. Você vai ver, e por que eu vou falar isso para você? Porque eu sei que vocês têm uma pressão de torcida sobre vocês. Normal. E eu fiz questão até de copiar aqui para poder falar ipsis literis. Falei assim, há uns 600 ou 700 torcedores que não gostam de mim e ficam torcendo contra. E era um peso muito grande, não para mim, mas para o time que se sentia forçado a ganhar na marra. Entendeu? Que me pareceu uma situação meio parecida com o que está vendo agora. A torcida querer botar uma força achando que vai resolver. Não, mas eu acho que não adianta fazer força. É uma coisa, se tiver que ir embora, a gente vai embora, não tem problema nenhum. A gente tem que ter uma consciência do trabalho que tem sido feito. E isso a gente não abre mão. Sim. Quando o Raí subiu de Ricardo, eu tenho uma meta, me explicou o seu projeto. Aí eu falei, Raí, o projeto no Brasil a gente tem que ganhar. Porque projeto se rasga, tudo é mentira, né? Vou preparar um projeto e você não ganha e não resolve. Então, mas o projeto nosso é mudar essa mentalidade do São Paulo. O Leco deixou a gente bem à vontade e as coisas estão caminhando, na minha concepção, bem. Eu queria até falar algumas coisas que vocês não perguntaram, mas eu gostaria de falar para o torcedor. Teve alguns torcedores que falaram, vocês abriram mão da Copa do Brasil e vocês abriram mão da Sul-Americana. Mentira. Nós perdemos do Atlético Paranaense com a equipe titular. É mentira, nós não abrimos mão. Nós jogamos um primeiro tempo
razoável, estavam perdendo de 2-0. No segundo tempo, no Paraná, metemos um gol, 2-1. Jogamos razoável bem. Vamos jogar em casa. Primeiro tempo maravilhoso, 2-0 metemos no Atlético. Só que o Atlético, naquele momento, ele descansou sua equipe no campeonato para jogar a Copa do Brasil. E era o melhor momento do Fernando Diniz. O melhor momento do Atlético. Então, a gente não tem a humildade de dizer o Atlético foi melhor e conseguiu sua classificação. Sabe o que é que falta no Brasil? É isso que eu te falo. A humildade de todo mundo, nós que estamos no São Paulo, do próprio nós não abrimos mão. O Atlético foi merecedor em campo e nós, naquele momento, era uma equipe em reajuste, óbvio, em transição. É óbvio que o torcedor é apaixonado e a gente sabe não, que eu entendo, torcedor, respeito. Não, mas eu tô te falando isso pelo seguinte, Ricardo, porque eu fico imaginando se o São Paulo, diante da limitação de elenco que você já citou quando a gente falava do Everton, se o São Paulo tivesse vivido uma outra situação e tivesse passado e continuado nas outras. Porque, querendo ou não, o fato do São Paulo ter chegado à ponta da tabela no Brasileirão mudou todo o clima. Entendeu? Mudou. E acho que o torcedor do São Paulo, e falo isso, não quando eu estou no ar, e já tive a oportunidade de falar outras vezes, acho que o torcedor do São Paulo tem que botar a mão na consciência e entender que o trabalho está feito. Mas e não, que mesmo se não acabar do jeito, né? E não botar tudo abaixo. Não. Alguns entendem, né? Eu acho que alguns entendem. A maioria entende. E tem uma coisa. Boa parte dos torcedores do São Paulo que hoje cobra o título, é óbvio que o time do tamanho do São Paulo tem que brigar pelos campeonatos, achava que o time ia ser rebaixado ou ia brigar na parte de baixo da tabela, como aconteceu na última temporada, no início do Campeonato Brasileiro. Quando o São Paulo assume a liderança, a expectativa muda completamente. Eu não sei se o Ricardo quer falar sobre isso, não quer falar sobre isso. É óbvio que o São Paulo quer ser campeão. Mas para o São Paulo montar um time campeão, primeira coisa, como ele falou, tinha que mudar a mentalidade do CT, e aí tem o elenco também, porque ali tinha as coisinhas do CT que tinham que ser resolvidas, e ele está muito ali, sabe muito bem do que eu estou falando. E o São Paulo montar agora uma estrutura de time para o São Paulo conquistar ou ser mais forte da verdade da temporada que vem em diante. O título era uma intenção, mas não era o plano principal do São Paulo nessa temporada. Essa temporada era uma temporada avaliada por eles como uma temporada de reconstrução. Então, por causa disso mesmo que eu estava falando. Mas aqui tem um problema muito sério, que está na moda. Não há reconhecimento de trabalho, é resultado. Tudo virou, não, mas virou moda. Sim. Aqui virou moda. Não. É que nem negócio de posse. Mas eu não quero a bola. O problema é 1-0 tá bom para mim. Eu faço um gol. Mas, então, se não ganha, você não serve. Não é esse reconhecimento, é esse trabalho que você está fazendo, o Rai e o Lugano, que é um trabalho incrível, realmente, botando o São Paulo no seu lugar. Esse reconhecimento, se perde mais 2, 3, já acaba. Infelizmente, não há sequência. Eu vou pegar carona, até porque você deixou a bola pingando aqui, porque a gente pensou na enquete e acompanhando os programas, tudo que foi dito depois da partida entre Cruzeiro e Corinthians, que ficou muito nesse sentido, que não é de hoje que a gente vem falando que o resultado está acabando com tudo, até com o próprio futebol. Lógico. A nossa enquete vai tentar ser uma levantada de bola para que a gente fale até mais sobre essa questão que tem sido das mais presentes no cotidiano de quem gosta do jogo de bola, que é o resultado como razão de tudo, como explicação para times que se arriscam pouco e, pelo visto, em nome dele, abrem até mão de chutar no gol, se for o caso, entendeu? A questão é, para você, como torcedor, o resultado basta, né? Eu sei que isso comporta uma boa dose de filosofia, mas a gente espera a participação de vocês. O Celso vai falar para a gente como está. Como está, Celso? 61% acham que basta. 39 acho que não basta. Eu particularmente acho que... Mas você acha que é surpreendente ter 40% fazendo questão de algo além do resultado? Mas acho que para o futebol de clube, uma Copa do Brasil, um torneio eliminatório, é o resultado. Futebol de seleção, por exemplo, não. Eu não admito seleção brasileira jogando feio. Eu não estou falando que o resultado não seja importante. Claro que é importante o resultado. Mas basta? Mas para mim não basta. Infelizmente, eu queria ver uma coisa melhor. Eu queria ver o nosso DNA, que acabou o nosso DNA. Porque hoje se joga atrás da linha da bola, todo mundo, a proposta em termos ofensivos é muito pobre, muito pouco. Então isso, eu gosto de ver o bom futebol. Tanto é que eu falo hoje aqui, para mim quem joga o melhor futebol no Brasil, para mim é o Grêmio. Para mim é o Grêmio, a proposta é um time equilibrado em todo sentido. Eu fecho com você, mas e aí, Ricardo Rocha? Que é papo de romântico isso aqui? Não é. Eu até estava falando. Mas gerindo um time, como vocês... Tá. Não, eu gosto de ver bom espetáculo e ganhar o jogo. Lógico. Quer ver uma coisa? Você falava muito no tic-tac do Guardiola, que foi melhorando e evoluindo. Você vê Guardiola hoje no Manchester City, ele tem a bola e joga muito.
Eles criam 10, 15 jogadas, não todo jogo, mas eu te digo 80% do jogo, eles criam muito. Então é isso que Riva fala. É você ter a posse de bola, mas quando tiver, que saiba fazer alguma coisa, que crie em jogada. Eu acho que o time depende do que você tem de possibilidade também com os atletas. Se você tem, vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que eu acho que esse percentual, se você for pegar e falar com todos os torcedores do país, o basta é maior. Vou dar um exemplo. O Palmeiras. Não, o Palmeiras basta está maior. Não, muito maior do que esse percentual de 61%. Se você for pegar os torcedores do Palmeiras, por exemplo, você olha o elenco do Palmeiras. O Palmeiras é o elenco mais forte do futebol brasileiro hoje, e eu tenho certeza absoluta que se ganhar a Libertadores e o Campeonato Nacional, você vai ficar muito satisfeita com razão. Mas eu também tenho certeza absoluta que o time... que resultado aí. Mas tenho certeza que o time podia produzir mais. Quando você fala do futebol com estética, com beleza, com um jogo mais fluido, que é o jogo que o Roger queria, e eu entendo a saída do Roger, eu não critiquei a saída do Roger, o Palmeiras é o time que pode oferecer isso. O São Paulo não. O São Paulo não tem como oferecer muito mais do que oferece hoje em dia. Fala, professor. O Grêmio joga no limite. Então a gente elogia o Grêmio como o time que joga o melhor futebol. Fala, professor. A gente já entrar no jogo do Corinthians. O grande problema é que hoje ninguém está jogando nada. O Cruzeiro podia jogar mais. Antigamente você tinha times mais raçudos, times mais técnicos. Hoje é jogo feio, de grande com grande, de grande com pequeno, de pequeno com pequeno. Está todo mundo se nivelando por baixo. O Cruzeiro ontem, por exemplo, depois daquele primeiro tempo, vendo-se tão superior ao Corinthians, ele não tinha o direito de fazer o segundo tempo chechelento que fez. Um time que fez um primeiro tempo daquele, a diferença entre os dois times, o Cruzeiro tinha que ir para o segundo tempo para fazer mais. Mas o Cruzeiro joga exatamente igual a temporada. Então, mas é isso que eu estou falando. Tem muita gente jogando pouco. Jogando abaixo. Porque você joga igual a temporada inteira, o dia que aparece um time claramente inferior ao seu, como é o Corinthians hoje, então você não vai? E antes de tocar a bola pro Riva, porque eu sei que o Riva quer falar disso, tem uma outra coisa. Quando a gente fala de revelação de jogadores, a exigência de resultados é um drama para você subir jogador. O São Paulo lá, por exemplo, tem uns moleques lá habilidosos da base. Se o moleque subir e não segurar a bronca da pressão, do jejum de títulos, da crítica da torcida, jogar uma partida mais difícil, o moleque se queima rapidamente, perde a confiança. Ou seja, o São Paulo, porque precisa de resultado como as outras equipes, tem muita dificuldade de subir jogador. O maior problema que hoje a gente tem no São Paulo é isso mesmo, essa pressão. De muito tempo sem ganhar um título. Então a gente chega num time com carência, coisa que quando eu cheguei lá, não, já tinha. São Paulo tinha ganho alguns campeonatos. Então eu chego ali em 89, em 40 dias eu fui campeão paulista. Mas depois, mas depois passou um período ruim também, aquele paulista ruim de 90. Sim, mas 89, mas aí 90 você é vice-campeão brasileiro, 89 você é vice-campeão brasileiro. Chegou 3 anos seguidos São Paulo. Ricardo, se você fizesse tudo aquilo de novo hoje, o Tele caía depois daquele 4-0 do Palmeiras. E você não tinha ganho nada mais depois. Porque hoje em dia a intransigência é enorme. O que eu quero dizer, esse negócio de bola que dá, que tem... Eu acho que tem time que fala assim, não, eu não quero a bola, né? Em cima disso. Eu acho que o treinador que deveria falar, o meu time não tem competência em ter a bola. Aí eu aceitava. Porque eu não tenho, meu time, os jogadores não têm. É a posse de bola para eles, não vai acontecer nada. Então, essa é uma outra... Por isso que eu perguntei se o Ricardo tinha visto o jogo. Vou pedir até para a gente rodar os lances da partida, porque o Celso agora você tem um time falando de Corinthians. Meu Deus, é Corinthians, que o ano passado foi campeão. E essa bola do Thiago era aqui na direita, hein? E você não tem uma jogada ofensiva, você não tem uma proposta. Não entrou na área. Então, eu ia falar, é na linha do Celso, porque o que eu achei também, tudo bem que o Cruzeiro não fez o mesmo segundo tempo, jogou melhor no primeiro, mas o Corinthians mostrou no segundo que dava para ele ter jogado um pouco mais. Mas também, fora isso. E que tinha, recurso técnico e de talento para fazer um jogo diferente. Não fez porque estava pensando em não perder. É lógico, é só isso. E jogou para isso, achando que o que ele fez no Rio, a ideia é a mesma ideia, acreditar que ganha aqui. Até não discuto, que é um jogo. Para mim, o Corinthians pode ser campeão, mas tem que fazer a partida do lado dele. E o que resta para ele, e é esse lado também. Em 5 jogos de mata-mata com o Jair Ventura, o Corinthians finalizou em gol 4 vezes. Não, e o Jair Ventura, 4 finalizações. Jair Ventura nos mata-matas do Botafogo do ano passado não era muito diferente disso. Contra o Flamengo, ele cai sem chutar uma bola pro gol. Agora, não culpo nesses casos específicos o Jair. Realmente o que ele tem ali de material humano é mais complicado. Mas tem um momento do jogo, sim, que já que o Cruzeiro não vai, o Corinthians tinha obrigação de ir. Mas por que não fala? Acho que o treinador também tem que assumir uma postura de saber o time que tem. Né? Que a gente fala, você fala, o time do Corinthians realmente, se for analisar friamente, nós estávamos falando com o Ricardo,
Se for analisar Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro é superior. Muito superior. Então amanhã fala, eu vou jogar desse jeito, porque se eu não jogar de outro jeito, eu não tenho condição. Falam de Corinthians, apesar. Mas tem de falar. O que me incomoda é que está muito disseminado. É muito time grande, é muito jogo de grande com grande que fica nessa de um golzinho e acabou. É muito difícil hoje você convencer uma criança a gostar de futebol. Falar, filho, senta aqui, você vai ver um negócio que é futebol, principalmente se for futebol brasileiro. A criança não tem o apego que a gente tem. Hoje, por exemplo, eu escutei num determinado momento, num determinado programa, o cara fala, pô, mas vocês têm que entender que é um jogo de 50 milhões de reais. Quer dizer, pô, eu quero que você interprete isso. Eu não entendo isso. Mas não é pelo dinheiro, não. É um jogo de 50 milhões, não é por aí, não. Porque lá fora o jogo é de muito mais dinheiro e se joga futebol. Eu acho que o maior problema do Brasil que eu tenho não é convencer, mas tentar melhorar. Essa Lei Pelé, ela veio. É bom para o jogador, é muito boa. Porque eu e Iva, a gente era preso. A gente acabava de contar, a gente era prisioneiro. Mas eu acho que tem que haver uma mudança. Os jogadores estão indo muito jovens. Concordo. O jogador tem que ter dois. Deixa eu te falar uma coisa. O maior proteger jogador brasileiro, mais o clube, proteger os clubes. E o jogador também, mas que não saia. Eu acho que um grande jogador para vocês. O Felipe Coutinho, que é um grande craque, ficou perambulando pela Europa, gente. Foi pro Inter de Milão, não jogou, gente. Ficou 2, 3 anos. Quem era Felipe Coutinho? Era um bom jogador, mas é muito jovem, Iva. Com 17 aninhos, 18 anos. Ainda não é quem vai ser. Vou te falar uma coisa. O maior jogador brasileiro de todos os tempos. Assim, nesses últimos tempos. Neymar foi inteligentíssimo. Neymar teve proposta, ele ficou no Santos. Ele jogou 3 campeonatos brasileiros, ele jogou um campeonato. Porque Neymar poderia ter ido com 16 anos também. Né? Ele disse, não, peraí, eu prefiro... E quando ele... E depois um dirigente por trás ganhou também, que por mais que não se goste do Luiz Álvaro, pelo menos ele comprou essa briga. Ele ganha Libertadores, ele já se torna cascudo, aí ele vai jogar na Europa. É verdade. Primeiro ano dele no Barcelona. Com tudo isso, normal. Estava rodado. Deixa eu te falar, só tem um garoto para mim que saiu aqui novo e foi um fenômeno, Gabriel Jesus. Jogou o primeiro ano e arrebentou na Inglaterra. Mas em compensação agora... Não jogou bem na Copa. Já não está bem. Exatamente, mas assim, como você vê... Você sair experiente. A gente saiu. Teve uma época. Eu vou te falar. Eu vou falar da época do Zico, que é logo após a minha. Gente, com quantos anos o Zico saiu do Brasil? Com 6, 7, 8. Sócrates, né? Sócrates, toda essa leva. Ele jogava com 10 brasileiros. 7 brasileiros. E acho que essa questão do Gabriel Jesus teve aquela afinação direta com o Guardiola também, que deve ter ajudado para ajudar também. Mas você vê, outro garoto que está encostado, que poderia então deixar jogar aquilo, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior está encostado jogando no Real Madrid, entrando 5, 10 minutos. Não, o próprio Paquetá que foi essa semana também é o Paquetá que foi essa semana também. Mas Paquetá já tem 20 e pouco, 21 aninhos, se eu não me engano. Então já vai um pouco mais cascudo. É como o rival, não é melhor estar no Flamengo, está jogando no Flamengo? Está jogando. Gente, eu vou ser sério. Isso é conversa para boi dormir. Não, deixa ele aqui no Real Madrid B, que vai aprender. Não vai aprender nada no Real Madrid B. Ele não vai aprender no Real Madrid. Ele vai aprender jogando no Campeonato Brasileiro. Ricardo, agora uma solução, que tem uma coisa que me pega muito nisso. O jogador tem lá, sei lá, 17 anos de idade e vai fazer e o clube quer renovar o contrato com ele, que termina quando ele tiver 19. O jogador diz não. Os empresários. Não. E aí, o jogador vai embora aos 19 anos de idade, com o clube no acordinho, com ele recebendo ali um pingadinho e tal. Exatamente. Como você resolve isso legalmente? Não se resolve. Porque você tem que preservar o direito do cara trabalhar e ganhar mais. Mas justamente a Lei Pelé, nesse sentido, matou os clubes. Matou os clubes. E outro detalhe, você vê, é o caso... Gente, a gente não está falando de Pelé, não. É só a Lei Pelé. Mas é o caso do garoto, mesmo o Vinícius Júnior. Ele ganha $1 milhão mês. Aí, qual é a preocupação também, às vezes, dele também brigar para querer jogar? Mas ele é um ser humano livre, ele tem o direito de ganhar mais. Não, mas eu estou falando, isso é um garoto... É uma motivação. Isso é sagrado. Mas ele queria ficar no Flamengo. Ele tem 5 anos de contrato. Deixa eu falar um negócio pra você, só pra você faz a conta. Se você quer ficar de mal com os tuiteiros, você vai ter um monte de pergunta por que você, o Celso também tem. Não, mas pode fazer. Vamos botar uma mina dividida. Pode fazer? Posso já emplacar mais cabeludo aqui? Com licença, Vitor, do Facebook. O senhor é professor, mano. Daniel Bori Castro.
falou que a diretoria do São Paulo é arrogante com a torcida, pois vetaram todos os pedidos da organizada para abrir o treino. A torcida quer apoiar o time, mas vocês, a diretoria, desprezam o apoio da própria torcida. E eu fechou para a imprensa também. Não, fechou para a imprensa, fechou para todo mundo. A última agora, a gente foi jogar com o Palmeiras. O Palmeiras é muito colado com a gente. É colado. Né? Então, vamos lá, a gente libera para a nossa torcida e a torcida do Palmeiras, sabendo, manda ir lá. Como a gente faz? Você acha que Palmeiras e São Paulo juntos não ia haver uma grande briga ali ou uma grande concentração? Colado é no CT, mas o treino seria no Morumbi, né? Não ia fazer treino aberto no CT. Poderia ser, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso foi uma coisa da direção, e aí participou tudo. A gente vai liberar, gente. A gente já liberou o ano passado. Esse ano a gente liberou um treino. A gente não quer brigar com ninguém. Esse negócio de soberba, isso não existe. Pô, quer ver uma coisa? Procura saber os ex-jogadores hoje como são recebidos no São Paulo. Procura saber como os torcedores são recebidos. A gente está falando de uma torcida. E uma torcida que nos apoia e muito, que é independente. Eu sou o primeiro a falar nas nossas preleções em relação até à torcida independente. Por quê? Porque eles estão lá, eles incentivam, eles viajam, eles estão com a gente. E a gente vai liberar. É porque naquele momento a gente achou por bem que isso não quer dizer que está proibido, que não vamos sim. A gente quer a torcida com a gente. Quer ver uma coisa? Nos últimos 10 jogos de São Paulo, foi uma média de 40 mil para cima. Para cima. Nunca na história do São Paulo, o São Paulo tinha feito tantos jogos seguidos. E se Deus quiser, vai continuar assim, com o apoio da Independente, com o apoio de todos. Fiquem tranquilos. A gente tem conversado, né? O Raí é o nosso diretor de futebol, é um cara coerente. Não, gente, não existe soberba. Soberba de quê? O que nós ganhamos para ter soberba? São Paulo está no vácuo há 6 anos que não ganha o título. Soberba de quê? São 3 jogadores, como o Raí, como o Lugano e como eu, que estávamos acostumados a ver um São Paulo campeão. Na minha época eu ganhei, na época de Lugano ele ganhou, na época do Raí, que era minha um pouco, ganhou também. Soberba nenhuma. Então, pode ficar tranquilo, a gente não quer briga com a torcida, com nenhuma, a gente quer o carinho do torcedor. E eu agradeço aqui em público. Um dos motivos do São Paulo hoje está onde está, nós devemos a nossa torcida e dos jogadores. E tem bastante gente dando crédito, tá? O Silvio Andrade aqui diz que o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano recuperaram o espírito da equipe, de conjunto, força, e agradece. O Constantino Coculis disse que precisava arrumar a casa em 2018, que os títulos vêm em 2019 com manutenção e qualificação do elenco. O Carlos Augusto Podar disse que elogia o programa, está concorrendo ao sorteio. O Marcelo Castilho disse que o Ricardo Rocha foi um excelente zagueiro, um craque, excelente convidado para o programa. E a pergunta do Nando de Itaquera sobre o Aguirre. Perspectiva de renovação. A gente gosta. Quem está segurando é o Aguirre. Ele falou, não, calma, com o tempo. O Aguirre é um treinador, gente, que está conhecendo o elenco. É claro que ele chegou em fevereiro, março. Então, ele está conhecendo o elenco. O ano que vem, ele vai dizer, não, eu quero esse, eu não quero. Mas a Aguirre está conhecendo o elenco. Ele está trabalhando, a gente quer ficar com o Aguirre, é um grande treinador. É um treinador que, quando saiu o nome dele na roda, tanto eu como o Raí Lugano, não, é esse treinador. Nós queremos, nós conhecemos, jogamos com ele, conhecemos a sua conduta. Então, é um treinador importante dentro do que pensa o São Paulo, dentro do que pensa o Leco, o presidente de São Paulo. Gente, estão fazendo o maior estardalhaço. É claro que, eu te falo, foi uma queda de produção de alguns jogadores, claro que foi. Foi uma queda de todos. Sim, a gente é humilde de chegar aqui e dizer, não, calma, vamos baixar a bolinha, tá difícil. Agora, vocês estão falando de alguns clubes, vamos falar do Palmeiras, do Flamengo. Para conseguir isso, eles gastaram milhões. Sim. Os 2 clubes que vocês contam. O Flamengo se gastou milhões. Há quantos anos vem se gastando milhões? O Grêmio não, né? Não, o Grêmio não. Sim, mas o Grêmio gastou, mas se gastou também depois que começou a ganhar. Não, é um trabalho. Eu estou te falando, um trabalho, ele vem, vocês falaram do Renato, que tem 2 anos. Mas antes do Renato, um pouquinho o Felipão, o Roger. Então tem toda uma sequência. A gente pegou um São Paulo, me desculpe, esfacelado de quê? Em relação à nossa torcida, não acreditando, uma equipe que lutou até o final para ser rebaixado. Então, esse espírito, eu acredito que o Raí colocou em todos nós, que o Leco deu essa liberdade para que ele trabalhasse isso na gente. E eu mesmo, particularmente, confio no trabalho do Raí. E o essencial, o Hernanes quer voltar para o São Paulo, ele tem problema lá, quer muito, a torcida quer, é o nome da vez. Existe a possibilidade de Hernanes jogar no São Paulo? Deixa eu te falar um negócio, uma coisa.
Uma vez um cara disse, eu estou muito feliz, eu não vou falar o nome, porque eu estou no esporte. Eu vim aqui por amor, ele ganhava 500 mil. Até eu vou por amor, de ganhando 500 mil, né? Eu ganho 500 mil, eu estou chegando aqui. Então, gente, deixa eu te falar. O São Paulo tem um parâmetro. Não, mas é verdade. Eu não sei quanto é o contrato, quanto vai ser. É um belo jogador. Um jogador que ajudou o São Paulo. E te digo mais, se ele não chega naquele momento, eu era jornalista... Então a questão é só se enquadrando que o São Paulo pode não, fazer. Não, que pode pagar. Gente, uma vez o Caleri quer vir, eu digo, vocês perguntaram o Caleri se ele quer vir? Aí eu falei, não, eu quero ficar na Europa. Então fica aquela conversa que não sai do lugar. A gente não sai do lugar. O Hernani tem contrato na China. Então vamos aguardar. É um belo jogador. Agora, tá certo, agora o detalhe só. Já estão pensando em valores? De quem? Jogadores, já em certo... Já... A gente está conversando. Porque faltam 10 rodadas, Riva. O São Paulo, ele tem chance hoje, vamos dizer, de ser campeão, que a gente vai em busca do título. A gente tem chance de ir à Libertadores. Grande. Entre os 4. E o que a gente não quer é ficar entre os 6 de quê? De tu buscar... Aí as férias tudo antecipa, porque tudo é complicado. Tem um mata-mata, tudo muda. Então a gente tem que pensar em todos os aspectos. Mas a gente começa a conversar. O Vitor Bena citou o sorteio agora há pouco. Eu estou com a camisa, mais uma camisa dos 25 anos do Cartão Verde. Todo mundo que participar do programa está concorrendo. E vamos para a curiosidade do Celso, que hoje chega no clima de decisão entre Cruzeiro e Corinthians. Vamos ver. Muito se falou dos 20 anos de Corinthians e Cruzeiro no Brasileiro de 98, mas o Riva estava num jogo que ajudou a decidir o Robertão de 69. 7 de dezembro de 69. Belíssima formação. Mineirão. Esse é o Cruzeiro de Lauro, Darcy, Neco, Piazza, Fontana e o goleiro Raul. Agachados estão Palinha, que finalmente seria campeão de 77. A foto vai voltar depois. Zé Carlos, Evaldo, Dirceu Lopes e Rodrigues. Esse aí é teu time, Riva. Ado, Pedro Rodrigues, Miranda, Luiz Carlos, Vitão e Tião. Embaixo, Ivaí, Swing, Lima, Benê e Rivelino. Pouca gente lembra, mas o Robertão de 69 foi decidido em um quadrangular com jogos só de ida. Corinthians, Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. Na última rodada, naquele 7 de dezembro, os jogos ainda valiam só 2 pontos por vitória, não eram 3 como hoje, né? Na última rodada, o Corinthians era o líder, com 3 pontos, porque tinha empatado com o Palmeiras e vencido o Botafogo com o gol do Ivair. Se o Corinthians ganha do Cruzeiro nesse dia... Não tinha aquele jejunzão. Não tinha o jejunzão. É um dos raros dias... Olha a arquibancada. Estava lotado. Inclusive, esse é o primeiro dia da torcida Gaviões da Fiel. É o primeiro jogo que os Gaviões pegaram uma grana... Mas eu fui campeão do Rio São Paulo. De 66. A 66. Esse é o Robertão. Esse é o Robertão. Esse Robertão é aquele que o Corinthians fez uma grande campanha. Tinha feito 4-1 no Santos, na fase preliminar. Mas o Robertão valeria a quebra do jejum? Não. Então, na época, se preferia o Paulista. Ainda muito. Mas era um Pela título... balançada de cabeça do Rivelino... Não, mas era o Paulista. Mas era um título de peso. Então, o Corinthians tinha 3 pontos. Só dependia de si. E quanto foi esse jogo? Esse jogo foi 2-1 para o Cruzeiro. Quem fez o gol do Corinthians foi você. O Cruzeiro faz um gol logo de cara com o Evaldo. 50 e poucos segundos demais de jogo. Você empata no segundo tempo. E depois o Dirceu Lopes faz o gol da vitória do Cruzeiro. Outro que não jogava nada. nada. Como o Palmeiras ganhou do Botafogo no Morumbi, o campeão daquele Robertão foi o Palmeiras. Então o Palmeiras foi campeão, o Cruzeiro foi o vice e o Corinthians, de quase campeão, acaba em terceiro lugar. É um jogo muito pouco lembrado. Nos 22 anos, o Corinthians teve 3 chances de ser campeão num jogo direto. Em 57 contra o São Paulo, no Paulista. Jogo das garrafadas. Nesse jogo de 69 e o de 74, que acabou lhe sacrificando e mandando para o Fluminense. Olha, eu vou falar uma coisa. Apenas o Zelte tem capacidade de saber melhor que os jogadores que jogaram os jogos do que eles fizeram nos respectivos jogos. Esse aqui é sensacional. Melhorar a memória do Rivelino. Vem mais arquivo aí. A gente vai fazer um intervalo. Na volta, vamos tirar proveito de ter aqui com a gente um campeão do mundo, como o Riva. Vamos falar de seleção brasileira, que estará em campo amanhã também. O Xerife vai nos dizer o que pensa a respeito desses primeiros movimentos de Tite no pós-Copa. Juízo com esse controle remoto na mão. Voltamos já. Estamos de volta com o Cartão Verde. A gente gostou da brincadeira, voltamos lá ao nosso arquivo essa semana para garimpar mais alguma coisa do nosso Rivelino. Não achamos algo politicamente correto, mas é desses momentos que ficaria perdido por lá sem ser visto, não fosse o nosso acervo do Riva.
Fluminense 1, Flamengo 0. Paulo César lançou Gil. A defesa do Flamengo parou. Gil cobriu Cantarelli e marcou o gol do Fluminense. Um lance de violência no segundo tempo. Merica derrubou Rivelino e foi expulso de campo. Antes de sair, deu um pontapé em Rivelino, que estava caído. Vários jogadores entraram na confusão. Carlos Alberto Torres foi afora pelo companheiro Rivelino e deu um chute em Merica. O jogo ficou parado 4 minutos. No fim, Merica e Rivelino foram expulsos pelo juiz José Faville Neto. Carlos Alberto ficou em campo. O que você aprontou ali? Ô, Rivelino, Nada, imagina um momento. Era Miguel. O cara deu uma biqueta, tu levantou na hora e ficou em posição de sentido. O cara me deu bico. Mas acontece o seguinte, que eu vi o lance, eu sofri a falta. É isso aí. O cara foi expulso. Eu tô no chão, o cara me dá um bico, eu sou culpado. Eu não fiz nada. Amigo, hein? Não, mas o que eu quero dizer, ainda eu fui expulso. E sabe qual que é isso? Eu fui atrás do negócio do Merica, o Celso, que é a nossa grande memória daqui, vai lembrar, mas o cara ficou famoso por ser o cara que mais vezes foi expulso em Fla-Flu, sabe disso? Foi danado. 3 e essa daí foi a primeira. Mas eu lembro dele depois, um pouco mais depois no esporte, já veterano, foi campeão com o Givanildo, com o Merica. Quando o esporte foi tri em Pernambuco, 80, 82, era ele. E o árbitro ali, o Faville, era um cara durão, não era não? Neto, Durão. Árbitro paulista num Fla-Flu, olha que Riva, quem foi o jogador que mais bateu em você? Não batia, não. Eu jogava, antigamente era duro. Quem perseguia mais? Porque se eu vou entrar no campo, esse cara vai chegar na maldade. Não, maldade? Tinha um jogador do Guarani, como é que ele chamava? Um volante? Flamarion? Não. Era um moreninho. Esqueci. Se você não vai lembrar o nome dele, fala então o jogador em quem você mais bateu, Rivelino. Eu não bati ninguém, eu só apanhava, pô. Ah, coitadinho. Pela característica, eu não era de roubar a bola de ninguém. Praticamente eu jogava com a bola. Porque eu gostava da bola. Hoje eles não gostam, mas eu gostava. A coisa mais importante, eu queria a bola para mim. Mas esse lance aí não era para te pinicar, não. Na verdade, a gente estava procurando, porque tem o centenário do Botafogo agora, sobre o qual a gente até vai falar. E a pesquisa estava trazendo um empate entre o Botafogo de Ribeirão e o Fluminense com um gol só. E no final a gente não achou aquele e acabamos achando esse. Obrigado, né? E eu fiz o gol, né? Eu também fiz o gol do Fluminense, foi 1-1. Em Ribeirão foi uma reto de público. Então, o Muramasa falou aqui no Twitter que estava arrumando briga ali. Deu uma risadinha aqui. O Muramasa está falando que você arrumou briga ali no jogo. Bom, é o seguinte, a gente vai para a seleção brasileira que vai estar em campo amanhã, vai enfrentar a Arábia Saudita. E amistoso, a gente falou tanto sobre essa questão do resultado em contraponto com o jogo mais bonito. E uma das frases que mais me chamaram a atenção na coletiva do Tite foi justamente ele ter dito que gosta de convencer para vencer, né? O que ele considerou até um tanto poético. A gente vai rodar aí imagens de treino da seleção ainda. Quero te ouvir, Ricardo, sobre essa seleção brasileira. Eu não sei nem se está se formando, até que já estava, você citou o Gabriel Jesus, vai estar de volta. Bem, na realidade, eu acho que a seleção brasileira, ela vem forte para a próxima Copa do Mundo. Tem grandes jogadores, mas tem que aprender muito. Eu acho que a gente... Na próxima Copa são 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Começa a quase chegar quando a gente foi 24 anos, Rivelino, e depois a minha geração, 24 anos depois. Quando você foi em 90, já fazia 20. Já fazia 20 e perdemos. Eu acho que a gente chega com alguns jogadores importantes, que é o Neymar, Maduro, né? E só um pouquinho, quando a gente fala muito do Neymar, o Neymar, esse garoto, para mim, ele teve um azar em relação à Copa do Mundo incrível. Porque quando ele joga no Brasil, ele saiu com aquele chute nas costas. Ele não joga, né? Ele sai fora da Copa, joga ainda, né? Do Zúñiga lá contra o jogo da Colômbia. Ele ficou fora da Copa. Aí chega nessa Copa, não chega a 100%. Não chega. Neymar não chega a 100% numa Copa do Mundo. Ele chega com problemas de contusão, né? Ainda sentindo tempo, pouco tempo, né? Então, eu espero o Neymar, com toda essa experiência de 2 Copas do Mundo, um jogador muito maduro, um jogador importante para a seleção brasileira. Eu sempre falei... E capitão, Ricardo, você que é o xerife, fala sobre isso. Você pode falar sobre liderança. Sobre isso, Neymar, eu acho o seguinte, quando você não encontra uma liderança, né, de falar... Mas o Rivelino é um cara que falava muito em campo. Eu também. Isso é uma maneira de ser. Isso não se constrói. É claro, você vai... Com o tempo, ela vai evoluindo mais. Mas essa liderança,
Pega a seleção de 70. Carlos Alberto, líder. Gerson, líder. Rivelino, líder. Pelé era líder? Não. Agora, se não tivesse nenhum líder, quem tu escolheria pela bola? Talvez fosse Pelé. Mas eu vejo, né? eu vejo uma qualidade do Thiago Silva. Eu sei, eu vejo. Agora, Riva, tu tem a garantia de que ele vai para outra Copa? Bom, dificilmente dá habilidade, né? Eu não estou dizendo que o Thiago vai ou não vai. Thiago tem 33, vai estar com 37, 38. Então eu acho que ele tem que aproveitar o máximo de buscar uma liderança. Ele, como você está falando que pela bola o cara se impõe também. Também. É claro, o Messi é. E que espírito de capitania. Eu te falo. O Messi é ridículo. Ele para mim, ele não seria o capitão, mas ele é pela bola. Entende? Pelo que representa o Messi no mundo. Então, hoje, o Neymar, ele para mim é escolhido, mas ele precisa melhorar. Ele precisa evoluir. Só depende dele. Neymar tem 2 Copas do Mundo. Ele sabe. Eu vou te falar uma coisa. Em 90, e isso é uma crítica aos jogadores brasileiros dessa geração agora. E eu tenho certeza que aconteceu na dele. A gente perde em 90 e ganha em 94. Em 90 a gente falou, é com nós. Como de hoje, né? Ah, é com nós? É com nós. É com nós Você de viveu quê? esse calvário, é né? com nós de quê? A gente, tudo que aconteceu de ruim em 90, a gente eliminou e disse, em 94 é assim. Não tem Parreira. Parreira foi fundamental pra gente. Mas somos nós. Vergonha na cara. Fomos humilhados no Brasil, depois que perdemos em 90. Quando o Falcão assume a seleção, tinha uma ordem da CBF de não convocar ninguém da minha geração, e ninguém foi convocado. A gente foi convocado depois de 10 jogos de Falcão numa Copa América e Falcão leva eu, Renato Gaúcho, Mazinho, Tafarel e mais um jogador, que eu não me recordo agora. Então houve uma mudança e ali a gente, vice-campeão, começa a vir os demais, até chegar em Romário no jogo do Uruguai. Então o que eu falo para você é o seguinte, parem de estar botando toda hora, por quê? O Tite... Toda hora a gente está falando, o Tite. Aí hoje, se não ganhar a Copa América, eu acho uma sacanagem. Eu fui um dos primeiros a falar, se perder ou ganhar, o Tite para mim tem que ficar. Concordo. Mas quer ver uma sacanagem? Mas está uma sacanagem acontecendo de quê? Mas são poucos que fazem isso. Não está não. Eu já vi começar a falar, se não ganhar a Copa América, o Tite sai. Mas já dá a ver. O quê? Não pode. Não pode. O trabalho. Mas eu já vi falar, deixa eu te falar um negócio. O Tite, para mim, tem que ficar com qualquer resultado. Eu acho que ele tem condição, com essa garotada que ele conhece, uma experiência negativa que ele teve para a Copa do Mundo. Jogou em Miami, não jogou, Riva? Não. Não, mas Gerson jogou, alguns jogadores. Jogou. Não foi importante para 70? Lógico. Mas a única coisa que eu falo em termos de aprender, eu concordo com você. Mas sabe que o Tite também aprendeu? Eu acho que sim, Riva. Eu acho, Riva. Primeira coisa que ele tomou. Isso é muito importante. Sabe por quê, Riva? Eu conversei com o Tite. O Tite, eu joguei com o Tite. O Tite é um cara do diálogo. Um cara sério. Teve seus defeitos na Copa do Mundo. E tem mais. Teve, e ele sabe que teve. Como eu tive quando eu perdi a Copa. A primeira mudança, escolher um capitão, não importa se é o Neymar. Primeira decisão dele, escolhe um capitão. Define uma pessoa responsável. Eu vou falar uma coisa que eu não falei, mas aconteceu na Copa. Que se é um jogador como o Romário, aquilo não acontecia. Teve um jogo do Brasil contra o México. E Tite estava com o Neymar sentado na cadeira. E um repórter fala, o treinador do México foi falar de Neymar. Aí o Tite diz, espera aí. Treinador fala com treinador. Ele tinha que responder ao Neymar e não o Tite. Porque ele foi ofendido pelo treinador. Então, eu não gostei, porque começa a tirar um pouco de liderança do que você quer para o grupo. Então, o jogador também tem que se defender. Lógico. O jogador tem que se defender. De certa forma, era um outro viés do paternalismo que sempre estraga o jogador. Não, mas o Tite é assim, eu tenho certeza. O Tite é assim. Foi com boa intenção. Não estou falando com isso, mas às vezes o jogador também precisa puxar um pouco de responsabilidade nele. Então, o Tite mudou. O Tite, para mim, é o treinador, sim, para a próxima Copa do Mundo. Ele é capaz. Agora, ele mudou. Eu acho que sim. Ninguém é bobo. Ele é inteligentíssimo. É um cara bem preparado. Espero que tenha aprendido. Aprendeu, Riva. Aprende, Riva. Aprende. Ele não vai cometer os mesmos erros. Agora, isso só deixa implícito uma coisa, que os resultados não podem ser tão importantes nos amistosos. Lembrando que para a Argentina, por exemplo, a Argentina vem com o Scaloni, que é um técnico interino. Não tem Messi, renovando a seleção. Essa é uma coisa também que me chamou a atenção no discurso do Tite. Tudo bem que você não tem uma dificuldade para adversário. Agora falar que a qualidade de passe da Arábia Saudita
Saudita é boa, que ele encheu a Arábia Saudita de qualidade. Não, gente, não é assim. Eu entendo. Ele fala da evolução das seleções. Vocês já viram a Copa do Mundo como foi? Visto com lupa, tudo sim. Não, ele fala... Tudo claro que o Brasil tem que ganhar e tem que ganhar bem. O que ele fala é da evolução das seleções. Quer ver uma coisa nessa Copa do Mundo? Quando eu vi a Copa, eu fiz a Copa no Brasil em 2014, eu via vários esquemas, um esquema que me chamou a atenção, da Costa Rica. 5-4-1-5. Sabe qual foi essa nova que eu aprendi? 5-5-0. Ninguém atacava. Tinha time que jogava com 5 dentro do gol, 5 aqui, não era nem no meio campo. Bem feito. Não concordo. O jogo contra a Espanha. Para mim teve... 5-5-0, eu nunca vi uma seleção que mas tá arriscado daqui para frente ver muito. Mas uma seleção que mais me agradou foi da Bélgica. Isso. A Bélgica, em termos de proposta de jogar e mostrar, era bonito. Me agradou. Mas o futebol é incrível. A Bélgica, para mim, foi um belo time. Quer ver uma coisa? Pega a Bélgica e Japão. Estava perdendo de 2-0, faltava 15. Difícil. Quase caiu fora. Quase caiu fora. Era outro jogo, outra seleção. A gente vai fazer rapidinho mais um intervalo. A gente já retoma o papo com o campeão do mundo, ídolo e coordenador de São Paulo Futebol Clube, Ricardo Rocha. Teremos nova rodada do Palpitão, portanto, vamos relembrar aqui o que foi dito do clássico entre São Paulo e Palmeiras. E será com o gol do Davidson, o segundo da vitória palmeirense, que iremos para essa breve parada. Time do Cartão Verde volta em instantes. Estamos de volta, vou dar um recado aqui cobrado pelo professor Hilton, o jogo beneficente do Lucas, que acontece lá em Martinópolis, no Campo do Martins, no próximo domingo, dia 14. Tem jogo de bola, moda de viola e tudo mais, já dei o recado outro dia e estou refazendo o convite aqui. Ó. Hora de palpitar aqui o duelo anda bom, não para mim, que pelo visto ando meio Paraná, atolado na lanterna, mas tem gente aqui que está no páreo dando graça a esse nosso quadro. Veremos quais foram as últimas profecias futebolísticas que partiram daqui. Já falamos do jogo dessa semana. Já caiu. 6 da tarde, São Paulo e Palmeiras. Eu torci para você não indicar esse jogo para a gente opinar. Rodada 28. Como é que veio o Palmeiras? Rivelino, você que é um cara valente, começa, vai. Como eu sei, mas eu começo, não tem problema. Mas Palmeiras, será que o Palmeiras vem forte? Considera o time do brasileiro, o Palmeiras mais o Willian e o Dudu, vai. Eu vou botar aí 1-1. 1-1? Filha da mãe. Eu falei que você era valente, hein? 1-1. É palpite também, né? Fala, Nazinho. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo? 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro São Paulo? Os caras estão fazendo média com o convidado, não é possível. São Paulo vai... Não, esse é o... São Paulo vai atravessar o Rubicão. É a divisa aí. É o jogo que separa os homens dos meninos. Você quer que eu palpite primeiro, Vitor? Claro. Mano, eu mantenho minha lanterna azeda, mas não vou ficar em cima do muro, não. Vou falar 2-1 Palmeiras. Eu vou no 2-2. Valemos pontou sozinho, hein? Meu mísero ponto que me serviu de pouco lá. Segue Vitor Bina na dianteira, seguida de perto pelo Rivelino. Paraná, um ponto é importante. Você sentiu, né? Olha lá, você de Paraná, lá no São Paulo, anda com a galera aqui. Vamos te botar na dividida hoje também, ó. Vamos pro próximo aí, então. O jogo, quer ver? Deve ser Santos. Pacaembu, 4 da tarde, Palmeiras e Grêmio. Eita. Fala, Rivelino. Se quiser, pode tocar a bola pro Ricardo, ele abre a rodada. Mas eu quero. Esse jogo é... Vale São Paulo. O empatezinho é bom pra jogo é enroscado. Vai, eu vou... Mas como é? O Grêmio... Você tem que estar informado, a gente vai falar disso. Linhas gerais para você eu vou falar. Não fala não. Não fala. Não, deixa eu opinar depois você fala. O grande jogador do Grêmio provavelmente vai estar fora, beleza. O Everton tá fora. O Palmeiras tem problema nas laterais, né? Tem o Diogo Barbosa tá fora. Vai tentar efeito suspensivo. Mas não tem Libertadores, os dois? Não tem jogo? Entraram com efeito suspensivo. Falou que entraram. Só no Brasil tem efeito suspensivo. Bom, vai saber. Vai, Riva. Mais que isso eu não posso te clarear, hein? 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras? Eu gosto do Grêmio, mas 1-0 Palmeiras. Pode mandar o 0-0 sem pudor, Ricardo. Como diz o meu amigo Zagallo, que empate o melhor. Fala, Celso Zé. 1-1. Palmeiras com esses problemas nas duas laterais, o Grêmio ser o melhor jogador, um Grêmio aguerrido. Factível. Acho que 1-1 aí tá de bom tamanho. Fala, Vitor. Eu ia falar 4, mas vou no 3-0 Palmeiras. O quê? 3-0 Palmeiras? Sem Kahneman, sem o contra-ataque do Everton,
Grêmio com problemas, toma um gol, precisa ir para cima, o Renato não segura o time, joga o jogo. Bom, eu vou no 1x0 pro Grêmio, só para continuar sendo diferente. Pergunta, Celção, vamos aproveitar que a gente tem o tempo ainda, vamos botar o Ricardo. Aqui tem o Cláudio Garcia, que diz que gosta de ver futebol com drible, jogadas ensaiadas, como era o São Paulo dos anos 80 e 90. O G. Peloia, dá gosto de assistir ao Cartão Verde, temas muito bem abordados por quem entende de futebol, parabéns, obrigado. O Rodrigo Bustamante da Silva, mais 2 jogos para inglês ou árabes ver, está falando dos jogos da seleção, né? Agrega pouco a parte tático-técnica. E não está aqui, Vladimir, mas eu fui abordado no metrô pela Geralda, que é filha da dona Geni, do Cambuci. As duas não pedem um cartão verde. Opa! Beijo para Geralda, para dona Geni, viva o pessoal do Cambuci. Nossa. Agora, Ricardo, você está fazendo muito sucesso aqui, tá? João Ataíde dizendo que é um dos melhores programas, das melhores edições do Cartão Verde. O Ageu Alves de Souza também elogia muito o programa, fala que manda o melhor técnico do Brasil. O Danilo Ferreira falando dos debates mais interessantes dos últimos programas. Parece até que o Ricardo Rocha é parte da bancada fixa. Ele tem experiência de televisão, está em casa, né? Ele está em casa no campo, está em casa. Trabalhamos muito, né? Aqui também. Pode voltar semana que vem. O Felipe Albuquerque disse que o Renato Gaúcho deveria ser o técnico da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Se tivesse de escolher hoje Vou citar aqui o João Ataíde, que está falando que saudade de vocês, belíssimo programa, muito obrigado, mexe com o nosso coração. Luiz Saé, quem foi melhor? Ricardo Rocha, Baresi ou Gamarra? Escreve aí aqui. Posso opinar? Com todo respeito ao Ricardo Baresi. O melhor zagueiro que eu vi na história. Não, jogava muito. São 3 zagueiros. 3 jogadores muito acima da média. Não, o Baresi do Milan. Do Milan. E o Ricardo, eu era fã do Ricardo, ele era lateral direito ainda, viu, Ricardo? Exatamente. Santo Amaro. Quando eu falei essas pessoas no Guarani. No Guarani. Foi Joguei o um Alberto ano. Silva que te botou na lateral direita? Foi na lateral. Na quarta zaga? Não, eu sempre fui zagueiro. Na realidade, quando eu estava no Santa Cruz, eu estava no banco como zagueiro e machucou o lateral direito. Então tiveram que me colocar, não tinha nenhum lateral, eu joguei um jogo muito bem. Aí não regularizaram o lateral, eu fiquei o segundo jogo. Joguei um partidaço. Aí não tinha como tirar mais. E na zaga, da época minha, era Gomes e Edson. Os 2 campeões pelo Guarani em 78, que jogou com Careca. Gomes e Edson, eram os 2 zagueiros. Então não tinha como entrar ali. Então eu aproveitei a lateral, joguei 4 anos. E mais uma vez eu falo, já falei uns 2 ou 3 programas atrás, o que passa de gente aqui cita o Guarani ou então passou por lá jogando. Incrível. Você tá triste, é isso que você não vai ver o jogo da final da Copa do Os Brasil? caras não tiveram ingresso no Corinthians? Não estou entendendo isso. Não, tô falando. É porque tem o meu filho e tem o meu neto, que é corintiano, e meu filho falou, pai, será que dá para descolar uns ingressos? Aí eu liguei para lá, infelizmente não arrumaram ingresso para o meu filho, para o meu neto, desculpa, o Rafael, que queria ver o jogo do Corinthians, mas não tem problema. Respeitosamente. Então não foi para você que foi negado? Não, para mim, porque vai meu filho... Essa é uma questão... Mas é meu sangue, pô. Não é, eu não vou pegar o ingresso, vou vender, vou dar para alguém. A descendência é grande aí também, né? E a ingresso também, né, Rigonão? Como? Não, se valer o sangue, vai ter que ter um monte de gente. Não, é bom. Fábio Barbosa, Ricardo. Fábio Barbosa Souza. Boa noite, Vladimir. Bom programa hoje. Avisa o Ricardo Rocha, ou melhor, pede pro Aguirre não improvisar. Não, as improvisações, às vezes, é porque questões, vamos dizer, a gente na lateral direita, a gente estava... O Bruno Pérez lesionado, você não tinha muita opção. Inevitável. É inevitável. Falam como se o homem gostasse de inventar, né? Claro. É forçado. Em alguns momentos ele foi forçado a isso. Mas é interessante essa posição. O São Paulo está improvisando faz muito tempo que mas improvisa naquela lateral. Impressionante. Mas não é na lateral. Houve algumas improvisações e ganhamos o jogo. Ninguém falou nada. Sim. Ao contrário, ele elogiou o Reinaldo na frente. Nossa, ele é inteligente, ele tem um time nas mãos. E de uma hora para outra tudo muda, não é assim. Thiago Moia, Paulo Silva, Paulo Pacheco... Henrique Santini, Sabrina Fernandes, como sempre, o Ivan Narque, a Rita Han, o SPFC 24 horas por dia, Alberto G. Bezerra e todo mundo que mandou mensagem hoje, Marcos Silzambonini, Marcos Couto, um grande abraço, fico devendo, não deu para ler todos os tweets hoje, mas eu acho que a gente tinha que ouvir bastante o Ricardo, porque trouxe aqui muita novidade. Né? E essa improvisação, tanto é o Militão, se deu, tanto é que foi bem, foi vendido. E hoje está na seleção como lateral e como zagueiro.
como lateral. E jogará na Premier League e fará sucesso, provavelmente. Não, joga muito. Cracaço. A gente falou do palpite, esqueci de citar o Juraci Bezerra aqui, que acertou o resultado da partida. A gente sempre coloca lá no Facebook, mandou os 2-0 do Palmeiras na cabeça. A enquete mudou ou não? A enquete fechou em 58% de pessoas que sim, acham que basta vencer. 42% querem um pouquinho mais do que isso. E o ganhador da camisa? Kleber Sacconi. Da Gloriosa. Aliás, o Paulo Pacheco, ganhador de uma das camisas, você falou, pô, é bonita a camisa, mas não veio autografada. Devolve, a gente autografa e volta ela para você. E, Ricardo, eu reservei o último tempo aqui para você. Eu juro que daria tudo para ver você falando com o pessoal no vestiário no calor da partida. Juro por Deus. Com essa eloquência toda, deve ser bonito. Não, você tem que sentir. E é legítimo, isso é porque é bacana. Não, é claro, é uma coisa que eu gosto. Eu estava 3 anos, eu tinha um contrato de 3 anos com a TV, né? Tá com saudade? Não, eu estou feliz de estar. Eu estou feliz de estar no São Paulo. Isso é que é bom. Eu estou feliz. Isso é uma coisa que eu queria. Eu já tive proposta de outros clubes para voltar. Mas essa de São Paulo mexeu, essa conversa com o Raí. A primeira convocação minha foi com o Raí. Ele estava no Botafogo de Ribeirão. Por isso que eu citei o Revival aqui na hora que eu abri o programa, porque é isso mesmo. A primeira convocação... Eu e o Raí tem uma história legal. A primeira convocação minha foi com o Raí. Ele no Botafogo e eu no Guarani. A gente tem um título junto, eu falei para ele que tem mais de 30 anos que o Brasil não ganha, que é um Pan-Americano. O último foi em Indianápolis. Nós fomos campeões brasileiros juntos pelo São Paulo, campeão paulista. Nós fomos campeões do mundo juntos. Então, gente, é uma história legal. Eu acreditei naquilo que ele... Eu confio muito no Raí. Né? Além de ser meu amigo, de tudo que ele passa, a credibilidade que ele traz. A única coisa que eu peço, Riva, ao torcedor é que tenha paciência. O trabalho está sendo bem feito, eu acho. Eu acredito que sim. Né? A própria torcida de São Paulo acreditem nesse trabalho. Né? Acredite no que os jogadores estão fazendo dentro de campo. Acredite no nosso treinador. É um momento difícil, às vezes. Ninguém é bobo dizer que não estamos num grande momento. Mas isso pode voltar. Quem viu o ano passado São Paulo ver esse ano... Caminhou adiante. E caminhou. Obrigado. Eu que agradeço pelo carinho. Acho que é bacana de deixar o convidado falar, porque você pode travar esse diálogo com a torcida, se sentir saudade. Eu sei que você está cheio de amigos na televisão, mas está no São Paulo, sentir saudade da TV. Eu tô vem feliz. visitar a gente aqui. E essa é uma profissão que eu gostaria de seguir. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto. É esse elo entre direção, jogadores. É uma coisa que eu gosto. Tá feito. Rivelino, Celso Zelt, Vitor Bini, muito obrigado. Valeu. Bacana também que você citou o Raí no Botafogo, que a gente se despede fazendo menção a 2 datas muito fortes, uma para nossa música, outra para o nosso futebol. Há 110 anos nascia Angenor de Oliveira, o Cartola, então a trilha sonora deixaremos por conta dele. E amanhã o Botafogo de Ribeirão Preto comemorará seu centenário. As imagens, então, serão do time que teve, entre tantos outros, o saudoso Dr. Sócrates, Raí, como bem lembrou o Ricardo agora. Nossa saudação ao Botafogo de Ribeirão e torcida. Muito obrigado a vocês pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Aquele abraço. Juízo, torcida brasileira. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar.